Mangolé fala a verdade. Olá, viva! Hoje é 2 de dezembro, dia do Mangolé fala a verdade. Nós hoje vamos falar sobre o empreendedorismo em tempo da Covid-19. E não é por acaso que nós convidamos para já esses 2 jovens. Um jovem de nome Bibi, ou simplesmente Tulumba, e uma outra jovem empreendedora chamada Celeste. São todos conhecidos nas lides namibenses como lutadores, pessoas que lutam, e por isso mesmo também tem alguma coisa a dar para todos quanto poderão acompanhar este programa, Espaço Mangolé Fala a Verdade. Nós queremos agradecer a presença dos convidados e dizer também que este programa só é possível a sua realização com o apoio da NED. Bom dia, Sr. Bibi. Muito bom dia, muito obrigado e agradecer o convite desde já. Estamos a falar aqui no Mangolé Fala a Verdade. Muito bom dia, Dona Celeste. Muito bom dia, obrigada pela oportunidade. Ela é jovem, mas todo mundo fala Tia Celeste, Mana Celeste. E vocês vão saber por que é assim tratada, porque ela oferece desde a banana, batata doce, que lá a Kipola está a oferecer, os bolos, por isso mesmo aquela nossa juventude que anda por aí na rua, por vezes também recebe alguma coisa das mãos dela. E por isso é uma alegria. E nós também aqui dizer que hoje estamos com uma gravata escrita Tulumba, uma camisa também escrita Tulumba, e por que não também as máscaras Tulumba. E por isso mesmo é o Tulumba, que é um jovem empreendedor. O Tulumba, como é que se sente na qualidade de jovem empreendedor? Sinto-me bem, até porque é uma área que despertou muito cedo em mim e, entretanto, independente de outras situações que possam estar ligadas a esta área, a principal para mim é a paixão e o amor pela mesma. O Tulumba luta para ter dinheiro ou luta para fazer alguma coisa para o seu país? Eu acredito que essa questão está interligada. Nós não podemos aqui, talvez, tapar o sol com a peneira. É uma situação interligada, porque ao ir atrás de dinheiro, com trabalho, a gente cria desenvolvimento. Ao desenvolver, a gente ganha dinheiro. Então, eu devo dizer que faço as coisas por amor e, de resto, vem conforme o fruto do sacrifício. Tudo vem depois do fruto do sacrifício. E nós também vimos com os nossos próprios olhos uma jovem a crescer, a subir, chamada Celeste. Vai me dizer o nome completo e como é que surgiu esta energia, esta força para chegar até onde está. Sei que ainda está a subir. Obrigada, chamo-me Celeste Daina Abrão de Melo, de Albete Costa. Portanto, esta energia surge aos 9 anos. Pedia mesmo à minha mãe, na altura a minha mãe era muito exigente, não é, com a escola, e agradeço a Deus por isso, mas ela dava-me o período das 12 em diante, e quando fosse um turno diferente era das 6 às 12 horas, para vender o caramelo, aí onde hoje é o mercado municipal. É aí onde vendíamos o caramelo. Depois saímos dali e conseguíamos, a partir da igreja mista, a partir das lojas, conseguíamos assim o açúcar, já aí com 10, 11 anos, o açúcar, o leite moça, e vendíamos ali onde era, porque a praça depois passou a ser ali onde hoje é o João Paulo II. Era a praça maior do Namíbia, ali onde vendíamos o açúcar em quilo, e portanto aquele açúcar, aquele leite moça, aqueles produtos não eram meus, eram da minha mãe, portanto ela dava-me como incentivo e eu apenas tirava os meus lucros para comprar os meus sapatos, as minhas calças. Isso criou uma energia, uma força dentro de mim muito grande, que desvencilhou até hoje pela área do empreendedorismo. E estou satisfeito e agradeço a Deus por todas as batalhas e todos os parâmetros em que passei até chegar aqui. Olha, é preciso percebermos alguma coisa. Esses jovens têm muita coisa a falar para nós.
na última reportagem feita por uma criança de 12 anos, que é o Armandinho, ele disse que com esses dois jovens nós teremos uma escola, alguma coisa para a gente aprender. Parece-me que passaram por mesmas vicissitudes. Bibi, conta-nos então, como é que você começou com a sua caminhada neste mundo do empreendedorismo? Recebeste alguma coisa já física do seu pai? Por exemplo, 1 milhão, 10 milhões para começar a vida? Feliz ou infelizmente não tive esse privilégio de encontrar algumas benesses que interligasse a questão do empreendedorismo. Eu posso dizer sem me errar que despertou em mim de forma muito natural. Não tenho herança de alguém como familiar direto, mas quando eu tinha os meus 17 anos, comecei a vender os sambapitos, as pastilhas e, de forma repentina, negociei com os pais para colocar na altura nós chamávamos de lanchonete, umas barracasitas no quintal, que daí coloquei as gasosas, as cervejinhas e tal, à venda, e que atendia o bairro do corredor no sentido de aprimorar aquilo que era uma iniciativa de vender com os banquitos em frente de casa. E, entretanto, daí foi criando o maior desejo e gosto de ver metas mais profundas, se assim posso dizer. E por diante fomos criando outras ideias. 5 anos depois, salvo erro, tinha os meus 23, coisa por aí. Outra vez sentei com os pais, pedi-lhes que autorizassem a construir uma loja em frente de casa na rua principal. Para quem conhece o corredor, está mais ou menos a entender aí a ideia da minha explicação. Autorizaram-me e, na altura, criei uma loja, construí uma loja de material escolar, cadernos e outros. E daí fomos andando até hoje, onde ligamos ou criamos a interligação dos materiais escolares, que são cadernos e lapiseiras, lápis, para evoluir até a questão das batas, que já é uma história um bocadinho mais extensa, mais profunda, e então fomos andando nesses caminhos até hoje onde estamos. Muito obrigado, Bibi. Conforme eu disse que, ao que me parece, a caminhada quase que é a mesma, dei conta que todos ao falar lembram-se de uma coisa. Falam do pai, buscaram energia nos pais, mas também não descuraram de uma coisa, que é buscar a inspiração divina, respeitar que existe aquele que é o supremo de tudo, que é Deus. Mas também vamos compreender outra coisa. Quando uma pessoa chega numa idade e que realmente precisa avançar mesmo, tem que ter um companheiro, uma companheira. Atrás de uma grande mulher está lá a mão de um grande companheiro, e atrás também de um grande homem está lá uma grande mulher. Esses dois senhores, esses nossos convidados, todos são casados. Celeste tem o seu esposo, está sempre ao lado dela, na luta, na batalha, e este jovem também tem a sua esposa. Todos os dias estão juntos na luta, na batalha. Por sinal, são todos professores. O esposo desta senhora é professora e ela também é professora. E este senhor também é professor e a esposa também é professora. O que significa dizer que no mundo do empreendedorismo precisamos, afinal de contas, ter projetos. Dona Celeste, o salário que ganhas na educação não era suficiente, o do marido não era suficiente para sustentar a sua vida. Foi preciso ir para o mundo do empreendedor? Engana-se quem pensa que o funcionário tem sempre uma reforma agradável. Importa referir que quando eu me juntei ao meu esposo, eu era menina mesmo, aí uns 16, 17 anos. Portanto,
estudei, sim senhora, mas nem sempre na vida o que nós estudamos numa escola é o que vai se implementar para a sobrevivência das nossas famílias. E é o que aconteceu comigo. Portanto, eu fiz geohistória, tirei contabilidade e gestão no e-mail do banco e comecei por vender o caramelo, mas eu já vendi carvão, já vendi sabão na praça de João de Almeida, debaixo da chuva. A primeira fábrica de bolacha, eu fui uma das maiores clientes, mesmo sendo menina, a tirar a bolacha Triunfo, vendia cá no Namibe. Eu já vendi de tudo um bocadinho, tirando as drogas. E, portanto... Também iogurte, vindo de Lubão. Sim, o iogurte, o leite azedo, a partir da Umpata. Eu já fiz todos os tipos de negócios. Venda de fardo, já vendi fardo, viajava. Comecei a conhecer Angola muito cedo, por causa das viagens. E é uma pena. Nós temos muita coisa em que devíamos tirar, o país devia tirar experiência e o Ministério da Educação devia implementar, sim, escolas que ajudem o menino e a menina que está ali a fazer a 7ª, 8ª classe a ser um empreendedor. Porque a menina e o menino que faz a 7ª, 8ª, 9ª classe, faz a história, faz a geografia, faz a química. Hoje estamos a ver o que é que está a ver no petróleo. E, portanto, os químicos, os físicos e os biólogos, muitos deles não terão empregos, porque o Estado não consegue albergar todo mundo. E, portanto, quando eu notei que estava a largar a minha família, porque eu hoje tenho 43 anos e sou mãe de 11 filhos, achei que não era o Estado que devia arcar com as responsabilidades minhas, porque o Estado é composto de elementos com as suas dificuldades e com as suas exaltações, com as suas benesses, e, portanto, cabe a nós, a cada jovem, saber o que fazemos. Como é que é possível que o Estado albergue todo jovem para a função pública? A taxa de natalidade é uma coisa que, no meu entender, é controlada por Deus. E, portanto, nenhum Estado consegue controlar a taxa de natalidade, porque ele pode fazer um censo hoje e não ter noção de quantas pessoas nasceram naquele dia. E, portanto, a Bíblia me diz que só mesmo Deus pode dar tudo aquilo que o homem pede. E, portanto, eu confio, e sempre confiei, vou continuar a confiar até que o Senhor me venha buscar nesse Deus. E importa referir que as escolas já implementadas, as escolas que já existem, têm que criar ali cursos técnicos, cursos empreendedores, têm que pegar nos professores, assim como nós somos professores. Eu sou professora de empreendedorismo e sou professora de MC. O meu colega é professor de laboral. Portanto, nós somos empresários que estamos ali. O Ministério da Educação podia muito bem aproveitar de nós, muita coisa. Mas estão na mesma escola, dão aulas na mesma escola. Nós damos aulas na mesma escola. E eu me lembro que quando comecei a dar aulas, foi numa escola no João Paulo II, e a madre, quando me viu a entrar para a escola, ela foi o meu currículo e alguém disse-lhe que eu era profissional em bolos. Ela disse-me: tu não vais dar aulas de MC, você vai dar aulas da arte do bem fazer. E eu comecei não por dar aulas de MC, eu comecei a dar aulas da arte do bem fazer. Eu ensinava os alunos da 7ª, 8ª e 9ª a fazerem bolos e a cozinhar, rapazes a cozinhar. Eu implementei isso durante 3 anos na escola João Paulo II. Mas nós, tanto a diretora, foram mal entendidos pela direção da escola. Imagine essa contrariedade. Eu não posso, por exemplo, achar que o Estado vai albergar toda a gente, todo jovem. Isso é um erro crasso. É um erro crasso. Dizer também que ser autodependente do Estado, as coisas mudam. Nós estamos em África e até nos outros países mais desenvolvidos, com a Covid, há muita mudança que está a ser feita. Então, eu acho que cada um devia ir à luta, porque Deus dá clientes e dá graças a todos nós. Ele sabe dividir as coisas. É só tirarmos um exemplo de que, às vezes, quando estamos a andar no meio de uma caminhada de uma província para outra, nós encontramos plantas num lugar em que não há água, não cai água ali, mas nós encontramos no mesmo lugar onde tem a árvore seca, está ali uma árvore verde, está ali uma árvore florida, mas é no mesmo lugar.
Num espaço de meio metro, tem ali várias árvores, mas nós encontramos a seca, nós encontramos a florida, e nós nos perguntamos, aqui não chove, aqui só bate sol, como é que esta árvore consegue? Então, cada um de nós consegue aproveitar aquilo que o outro vê em desvantagem. E isso é a vantagem do empreendedor e é uma graça. Os jovens têm que mudar essa particularidade de dizer que o Estado não. O Estado precisa do jovem e o jovem empreendedor é uma mais-valia para o desenvolvimento de um Estado, porque até quando há muita gente que não faz, eu por exemplo não faço planeamento familiar e sou jovem por questões de saúde, mas não devo adjudicar os meus filhos ao Estado. O Estado tem que empregar os meus filhos, o Estado tem que sustentar os meus filhos. Isso é mentira. E nós queremos transformar essa mentira em sabedoria, o que vai ser impossível, porque as consequências certamente vão cair para nós. Eu, pelo menos, fui mais jovem e o meu pai deixou-me muito cedo, com 12 anos. E conheço outros jovens órfãos que hoje estão muito bem sucedidos e criam as suas famílias. Temos que ter a dignidade de trabalhar e não andar a pedichar. Aí está a verdade. Por isso mesmo, hoje é uma escola. Não basta você ir para a escola, depois da sua formação média e quiçá mesmo superior, então agora fica já e governo tem que dar emprego. Não, o emprego não está no governo, você pode já e agora. Bibi. Não existe desemprego. Para mim, pessoalmente, algumas pessoas podem encarar isso como loucura, como utopia, sei lá, mas eu defendo que não existe desemprego, porque cada um de nós, se tivermos a coragem de colocar uma caixa térmica, de colocar um pacote de sambapito numa mesazinha, num balcãozito e vender, este indivíduo por si só autoempregou-se, independente do escalão ou do nível de posicionamento daquela atividade. As pessoas querem trabalhar na Sonangol, as pessoas querem trabalhar na Unitel, as pessoas querem trabalhar na Indiama. Aí é onde começa o nosso paradoxo. Aí é onde começa o bicho de 7 cabeças, o calcanhar de Aquiles. Se nós hoje estamos aqui a ser chamados, é fruto do trabalho que nós fomos fazendo. E se nós recuarmos no tempo, nós choramos por emprego, nós sentamos numa barracazinha e vendemos um pacote de sambapito. E na altura podíamos ter dito, o Estado não tem emprego, o Estado não dá emprego, o Estado não faz, não deixa de fazer. Portanto, para mim, cada um de nós deve aceitar a sua realidade e, mediante ela, tomar uma posição. E aí podemos dizer, o fulano tem uma loja, o fulano tem um balcão, o fulano tem isto ou aquilo. De resto, são ilusões entre as aspas. Porque acredito que é um tema muito sugestivo, pertinente e carece mesmo de abordagem profunda. Mas, em todo o caso, eu aconselho aos jovens que aceitam a sua realidade, não marquem passos para além daquilo que é a sua possibilidade. Porque se tu tens 1000 kwanzas, reinventa-te neste negócio de 1000 kwanzas. Não olhe para outro que tem 1 milhão de kwanzas e tu vais querer atingir aquela meta. Não é possível. Estudaste, sim. É licenciado, ok. Mas a licenciatura não lhe garante o emprego na Sonangol. Podes ser licenciado e ser o cobrador de táxi. É uma fase da vida. Não é a tua posição efetiva. Tu podes ser mestre e ser pedreiro por um instante, por 6 meses, coisa parecida. É um momento e devemos aceitar esta posição. Porque o senhor jornalista, com todo o respeito, acabou de frisar que a colega Celeste tem um esposo e eu também tenho a minha esposa. E parece ironia do destino, mas eu juntei minha esposa com 18 anos. O que hoje é um fenômeno. Como disse a colega, também juntou-se muito cedo. São situações de aceitar a realidade, de fazer fé naquilo que a gente precisa, de assumir o compromisso na íntegra. E daí notamos as diferenças. Por isso é que hoje, se o senhor jornalista tiver o privilégio, o meu filho já está a fazer corte de cabelos na centralidade. Já é um menino procurado porque eu estou a guiá-lo e ele aceitou, acreditou e hoje em dia recebe telefonemas, corta o domicílio, cortam em casa. Então quer dizer que está a caminhar na posição ideal.
daqui a 10 anos, é o mesmo jovem comparativamente ao outro, que se calhar cresceram juntos. E depois vamos fazer as questões, então, onde é que está a situação? Se calhar um quer as coisas no estalar dos dedos e o outro acredita que com fé e vagarosamente atingimos as metas. Está dito. Eu não sei se ainda temos mais alguma dúvida. O pouco com Deus é muito. Mas olhe para esta realidade. Você pobre, planifica-se e planifica também o seu trabalho dentro da sua pobreza. E ele disse, marcar passos certos, não pensar em ir para Sonangolo. E ela também disse, a Dona Celeste, começou pelo caramelo, pelo açúcar. Dona Celeste, o nosso objetivo aqui é mesmo falar para os nossos mongolês ouvir, porque há quem diga que nós somos pobres. Já disse que o angolano não é pobre. Nós somos pobres se a nossa cabeça não pormos ela a funcionar a favor de nós próprios. Dona Celeste, o que podemos fazer mais para ultrapassar algumas lamentações que nós temos acompanhado na rua, nas ruas e por aí além? Primeiro, curar o estado de espírito. Para mim, a pobreza é um estado de espírito. Quando eu vou à Bíblia, a Bíblia diz, Jesus dizia para as pessoas, olha, com os pobres estarei com eles todos os tempos. O próprio Deus estava a ditar na Bíblia que nós estaríamos pobres até a consumação dos séculos. Por quê? Porque há pessoas que nós achamos que essas grandes comidas, essas batatas fritas e bifes e tal, em casa todos os dias, é uma boa casa, um bom carro, é riqueza ou abastança. Não. Há pessoas que não têm provimento, mas são felizes. O pai é conhecido pelos filhos como amigo, como protetor, e os filhos também conhecem, e os pais também conhecem os seus filhos. E há pessoas que têm realmente, como se diz, e são pessoas pobres, porque não têm paz. Há pessoas que estão encarceradas, mas sentem-se livres dentro da cadeia, por saberem que estão ali injustamente, sentem-se livres. Mas há pessoas que andam na rua e sentem-se encarceradas. Portanto, se nós primeiro curarmos o estado do espírito e acharmos e começarmos a notar que é de forma palpável, um jovem que está numa cidade como a nossa do Namibe pode ir a Kipola com a sua licenciatura, e como diz o meu colega muito bem, que é uma fase da vida, pode ir a Kipola, pegar neste momento a batata doce e ir vender a batata doce, comprar ali a um preço e vender a batata doce na centralidade por outro preço, aos funcionários que não conseguem ir à praça. Mas as pessoas, para mim, quem diz, olha, prostituição, o Estado angolano adjudicou as pessoas à prostituição, há muita mulher à prostituição. Prostituição não é profissão. E, portanto, quem me diz que algumas questões ligadas a essas servem ou porque o Estado, não, o Estado são pessoas. Nós um dia também podemos ter cargos a gerir e vamos falhar, porque é muito fácil indicar a quem está no topo, quando você está cá embaixo. Portanto, Dona Celeste, eu queria perguntar, quantas vezes já caiu e depois levantou-se? Eu caí inúmeras vezes, e vezes incontáveis. É impossível caminhar na vida sem cair, e acho que quem cai cria uma experiência que vai fazer com que a próxima queda não seja igual à anterior. Ele vai ter uma outra queda, numa outra área, mas não é igual àquele. E é muito importante a pessoa cair. Eu acho que muitos de nós, muitos dos filhos, nós pais também, educamos os nossos filhos que a vida é um mar de rosas. A vida tem quedas e quedas severas. E eu não conheço alguém que tenha muito sucesso em que não levou quedas, que não levou fama. E, portanto, a vida é feita de quedas. E acho que as quedas são muito importantes porque nos fazem ser maduros. E, portanto, eu já caí várias vezes e já levantei várias vezes. Mas eu levantei sempre porque Deus o permitiu. Porque é um esforço íntimo que eu vejo, que Deus também vê em mim e me ajuda a levantar. Ninguém vai subir só subir. Não. Quando tu cortas uma árvore, ela depois, quando crescer, ela ultrapassa o tamanho do momento ou da altura em que ela foi podada. Portanto, todos nós somos assim. E devemos ter um incentivo. O jovem tem que trabalhar. Eu tenho filhos e, como disse o meu colega, os meus primeiros filhos, só o primeiro teve a oportunidade de entrar para a função pública. E, portanto, ele ficou na função pública como eventual durante 2 anos.
E eu ensinei-lhe a ser paciente. Quando ele entrou para a função pública, hoje ele reclama e diz assim, poxa, parece que os meus irmãos agarram mais dinheiro que eu. Eu disse, cada um tem a sua opção. Portanto, os outros, eu tenho uma filha licenciada, está a fazer a licenciatura, está a terminar agora a licenciatura de Direito, e ela está na fazenda a ganhar 15 mil kwanzas. E ela perguntou-me, mãe, como é que eu sustento a minha família com 15 mil? Tu vais sustentar a tua família com 15 mil, porque tu vais ter a paciência de esperar 3 meses para o produto brotar, e esses 3 meses vão criar em ti uma resistência tamanha à sua alma, e quando o produto sair da terra, tu vais notar que ao venderes, vais superar os 15 mil de salário que tu ganhas, porque tu vais ter uma percentagem que ultrapassa 60 ou 70 vezes o salário que te é pago. E eu que lhe pago esse salário, não é outra pessoa. Portanto, como área agrícola. E, portanto, como alguém que está a gerir 15, 20, 25 mil, mas ela tem que esperar 3 meses para o produto, porque eu também tenho que ter satisfação no produto em que ela está a controlar. E eu tenho 3 filhos na agricultura, e, portanto, é ali onde eles sobrevivem. Estudaram, terminaram, não podem andar. Para mim é uma vergonha. Não posso ver os meus filhos andarem atrás do Estado. O Estado dá uma oportunidade, sim senhora, mas nós temos que ter em mente que as oportunidades não serão para todos, e todos nós não nascemos para todas as áreas. Temos que ser professores, temos que ir a Sonangol, como meu colega diz, temos que ter bons empregos. Não, nem todos nascemos, mas nós próprios podemos fazer empregos para nós, porque eu tenho muita gente que ficou 35 anos, meus colegas professores, e foram para a forma com uma mão à frente e uma mão atrás. E, portanto, isso não é o intuito. Por exemplo, para mim não é o intuito da minha alma. E para o meu colega, certamente, e outros, que nós estamos aqui a representar um leque de empresários jovens, não é esse o nosso intuito. Nós queremos um pouco mais. Então, para tu quereres um pouco mais, tens que ter sacrifício de um pouco mais. Tens que cair um pouco mais. Tens que andar um pouco mais. E tens que chorar um pouco mais. Assim vais ter um pouco. Ouviram a escola? Eu às vezes tenho falado para os jovens, pensemos um pouco, como é que os colonialistas portugueses vieram para Angola? Vieram de caravela, daqueles barcos aí, em cima do mar, postos aqui, foram lá para as profundidades, e lá começaram uma vida. Mas nós, angolanos, gostamos de começar a vida na cidade, e depois, bajulação, aquela graxa. Então pensamos, estamos a fazer alguma coisa para este país. Assim não. Vamos ali acompanhar este pequeno debate, embora o tempo já é escasso, mas um bocado que tiramos daqui para as nossas vidas, acho que vai servir. A dona Celeste disse também que tem 11 filhos, e esses 11 filhos comem do seu suor. Portanto, eles não devem se submeter, não devem esperar que o Estado é que lhes dá de comer. Na sua ótica, vemos muita gente hoje em dia nos contentores, muita gente a vender aquelas garrafas do lixo. Eu já vi a dona Celeste também, muitas das vezes, a ir nesses mesmos contentores, convidar aqueles jovens que vendem garrafa, lhes dá um bocado de leite, um bocado de chá, bolos. O que é que a dona Celeste tem conversado com essas pessoas? Esta aula tem chegado a eles? Tem sim. Há pessoas que nós encontramos já numa fase da idade um bocadinho avançada, pelas vicissitudes da vida, pela organização em que foi imposta a nossa Angola, ao nosso Estado angolano, criou muitas lacunas. E ninguém fez uma previsão do que seria Angola em 2020. Ninguém fez uma previsão de quantos jovens e quantas crianças teríamos a esta altura. Os contabilistas, os economistas falharam. E o homem é falho, mas mesmo falhando temos que encontrar soluções. Além de nós, como empresários, como comerciantes, como empreendedores, podermos ajudar essas pessoas, alimentando-as mesmo, eu, por exemplo, em particular, já escolhi o dia de sexta-feira, há muitos anos atrás, e eu batia em cada porta de uma pessoa que eu acho que é rica. E eu pedia que essa pessoa analisasse um bocadinho o seu guarda-fato e visse aquelas roupas que ele acha que não precisa. Eu ia recolher, eu ia entregar, e eu entregava aos mais
necessitados. E conforme eu ia pedindo, eu dizia a Deus: Senhor, dá-me a possibilidade de um dia parar de bater a porta de cada um e eu poder ter algo para dar a essas pessoas. E eu comecei, quando eu fizesse 2 panelas de iogurte, eu ficava com 1,5, a outra metade eu transformava em leite azedo e levava ao hospital tuberculose, e levava, passeava pelas artérias. Até hoje fizemos isso, vamos até a Boa Esperança e ajudamos. Se cada um de nós que sabe que tem um salário acima dos 70 mil kwanzas ou 50 mil kwanzas, tirasse 1.000 kwanzas ou 2.000 kwanzas e transformasse aquilo em alimentação, cada província ia suster os seus pobres. Cada província ia suster os seus pobres. Nós temos o coração e o caráter de quanto mais temos, mais nos tornamos egocêntricos. E, portanto, é importante frisar isso, que ninguém prospera sem que tenha uma mão aberta. Ninguém prospera em demasiado quando se tem uma mão encolhida. E, portanto, mas também dar não é fácil. Por isso é que nós temos muito mais mãos a receberem e poucas a darem. Mas aí devíamos criar políticas. Nós achamos que o MINARSE vai criar as políticas, ou o Estado, ou o Governo vai criar as políticas para atingir a camada desfavorecida. Quais são as políticas que os empresários criam, por exemplo, para atingir essas camadas? Quais são os convênios que nós fizemos entre nós? O que é que nós fizemos entre nós para atingirmos essas pessoas? E, portanto, tem sido, quando eu encontro jovens, eu já encontrei até jovens do escotismo a procurarem chapas para irem refazer casas de pessoas, de mais velhos, pessoas idosas, no 4 de março. E eu me perguntei por que eles estão atrás dessas chapas, o que é que nós podíamos fazer, em vez dos miúdos estarem aqui a procurar das chapas, por que é que nós também não tiramos o nosso dinheiro e darmos essas chapas? O que é que nós temos feito, o que é que cada um de nós na sociedade temos feito, o que é que o padre, o pastor faz, além de pedir os dízimos na igreja? Esses dízimos servem para construir, eu tenho dito assim, o Estado devia cobrar bastante das igrejas, bastante. O que é que a igreja implementa? Quais são as igrejas que implementam, por exemplo, escolas técnicas, postos médicos? Não é só um para fazer fachada para o governo dar a credencial. Quantas já implementou? Quantas escolas já implementou? Porque o governo deu-lhe a possibilidade de ele ter ofertas, e a oferta é gratuita. O que é que ele implementa com aquela oferta? Como é que ele atinge os pobres? Temos visto muito pouco. Temos visto igrejas cheias, mas adjudicadas apenas para a libertação, para a conciliação das almas, para que não haja guerra. Mas nós temos a guerra da fome, e é uma guerra muito grande. Quais são as armas que as igrejas estão a usar? Quais são as armas que os empreendedores, os empresários estão a usar para combater esta situação? Não é só aconselhar. Por exemplo, a um mais velho de 60 anos que eu encontro no lixo, eu já não vou lhe aconselhar a ser empreendedor. Ele até e às vezes tem filhos. Há senhoras que nós encontramos no 4 de março com 70 anos, que a filha morreu e deixou-lhe 7 filhos, pequenos. O que é que a igreja faz? Por que é que a igreja não anda por esses recônditos à procura dessas pessoas para poder ajudar? Para ajudar o Estado também. Por que é que a igreja não se levanta para ir procurar os órfãos e fazer a instituição, os orfanatos? Nós não temos orfanato, estamos à espera de MINARSE. Por que as igrejas não levantam? Entre elas não fazem. O Cristo não é um só. Os muçulmanos acreditam em Mohamed. E eles fazem simultâneo. Quando eles querem contribuir de ponta a ponta, de sul a norte, de oeste a oeste, em Angola, comunicam-se e vão fazer uma doação. Nós, os cristãos, o que é que fizemos a favor dos pobres? O que é que nós temos feito? Como é que nós podemos fazer um embrião e começarmos a criar? O Estado deve cobrar. Se realmente a igreja é parceira do Estado, ela deve ser cobrada, porque faz muito pouco. Muito pouco. Em Angola faz muito pouco mesmo. E é uma pena. Eu espero que nós comecemos a mudar e agradecemos aquelas igrejas que já estão a fazer. Há muita igreja que já faz.
Principalmente as igrejas conservadoras têm escolas, têm postos médicos, mas precisamos de mais. Se todos nós tirássemos esses exemplos, nós estaríamos longe, assim como faz a Igreja Católica, por exemplo. Mas alguém vai me dizer, não, a Igreja Católica manuseia-se com fundo do Estado. Então você que não manuseia com fundo do Estado, mas também a tua igreja é cheia, diga-me lá os projetos que você tem, mostra para o povo os projetos que você tem para tirar, para ajudar o Estado a tirar muita gente da pobreza. A nível da tua província, mostra o que é que você está a fazer. Eu não estou a dizer mais a nível da Angola, é que em cada província, cada igreja mostra o que está a fazer. Nós íamos colmatar em muito, se não mesmo em 70% alguns problemas que nós temos adjudicado ao Estado. Igrejas que podem fazer escola e albergar jovens a trabalharem, professores a trabalharem e outros mais, mas não fizemos. Devo aproveitar a oportunidade de agradecer a Deus por ter me dado realmente um esposo maravilhoso. Acho que é uma dádiva do Senhor. E nada é possível quando não existe a união no lar. É muito importante o diálogo no lar, a união. Nós jovens também sabermos escolher bem os companheiros. Há momentos que podemos ser enganados, mas a maior parte dos jovens temos feito mal a escolha. E quando os nossos pais nos alertam para escolhermos bem, porque a vida é uma caminhada e é longa, nós nos contrapomos aos nossos pais, nós dissemos aos nossos pais que eles são caducos. Muito obrigado. É mesmo uma escola. Bibi, a igreja está fazendo muito pouco para aquilo que é ajudar a sociedade, ajudar os pobres. Talvez fazer até mais do que aquilo que no tempo colonial se fazia. Também nota isso, como empreendedor. Estás pronto para ajudar os pobres. Eu sei que vocês os dois têm um projeto, que depois eu vou falar. Se calhar cada um projetou, não deva conhecer o outro, mas eu depois vou desvendar aqui neste debate. A igreja está fazendo muito pouco para ajudar os pobres. Nós temos que ter coragem de assumir as situações no eu faço pouco, no tu fizeste pouco, para que depois consigamos perceber se temos coragem de assumir as nossas falhas. Porque até eu próprio, pessoalmente, tenho que aceitar que tenho feito pouco. Há muita gente a merecer do muito que tenho comparativamente a essas pessoas. Atenção que digo muito comparativamente a essas pessoas, né? E realmente às vezes a gente passa com o carro e se calhar parava por um minuto e davam 100 kwanzas, mas como objetivo é sempre atingir as nossas metas individuais, realmente temos falhado de forma redonda. Quero aqui aproveitar a oportunidade para reforçar a minha colega que deve despertar as outras pessoas, porque também não podemos ser todos nós a inventar um projeto de forma única, de forma inicial. Não é possível. Há sempre alguém que desperta um projeto e essa pessoa tem que ter competência, tem que ter coragem, tem que ter determinação de acordar as outras pessoas, passo o termo, né? Porque eu também já inventei alguns projetos, também já criei algumas ideias. E dentro das ideias criadas, eu tenho que ter capacidade de chegar a uma outra pessoa e transmitir a ideia e saber da realidade e explicar como deve ser. Então, neste momento, os que estão a nos ver aqui no Mangolé Fala a Verdade estarão unidos a esses dois jovens para que possam implementar aqui projetos de apoio às pessoas vulneráveis. Eu também já disse que esses dois jovens têm uma coisa muito semelhante, uma coisa, eu não sei o que se passa. Eu falo com os dois separadamente, mas noto que há ideias muito próximas. Bibi, eu sei que você neste momento tem feito um grande trabalho, confecção de batas para que as escolas, os alunos brilhem, e agora tens um projeto de levar as batas no Virei, que é um dos municípios mais carentes. Queres levar as batas para lá a um preço mais baixo e se calhar também já disseste que vai a uma cor que você quer colocar lá devido à poeira, etc. Esse projeto vai surgir para ficar ou vai ficar pelo caminho, já que Virei fica muito distante? Esse projeto vem para ficar, até porque não conheço um projeto que venha da minha pessoa e ficou pelo caminho. Pelo menos quem me conhece sabe que quando eu mentalizo uma coisa,
com martelo, com pregos, com empurrões, a gente sempre vai em frente. Queres mesmo ajudar as populações mocubás naquele interior da província? Vamos chegar até lá, porque se o governo meteu escola, então nós temos que meter batas, porque não é possível ter escolas e não ter bata. Daí a nossa ideia de criar uma bata de uma cor que tenha aí um enquadramento em função da área, né? Porque de área em área nós sabemos que existem as condições diferentes. E, entretanto, sugerimos na nossa ideia, no nosso projeto, que vamos apresentar o projeto no Virei, que seja uma bata de uma cor que ajuda a situação de poeiras e outras questões de higiene, e aí talvez fazer o útil ou agradável para com a situação da população. Uma bata cor azul. Uma bata cor azul é a mais viável para não ter que pensar em outras cores. A cor azul escuro, iria facilitar. As crianças podem rebolar um bocadinho e a cor resiste um bocadinho naquilo que é a facilidade de sujar. Ouviram esta? Virei. O jovem está a pensar alguma coisa para vocês. Eu disse que vou desvendar esses projetos, porque eu converso com os dois, mas de forma separada. Dona Celeste, também ouvi da sua boca que vais levar o projeto da merenda escolar lá no Virei. Os bolos, os bolinhos, os sumos, o povo, o nosso povo lá, vai ter que também começar a consumir, e até mesmo também os lanches da batata doce, aquela batata mesmo que é cultivada aí na nossa grande lavra, aí junto ao Benfica. Este projeto é para breve, vai ter pernas para andar e para ficar. Este projeto é para breve e, aliás, veio há bastante. Nós conseguimos um espaço, na altura no aeroporto, não conseguimos implementar até hoje porque o aeroporto até agora não tem água e luz, mas é um projeto a nível do governo que vai ser implementado a curto ou longo prazo, mas vai ser implementado. Então nós recorremos a um outro espaço cá dentro na urbe, para então colocarmos uma cozinha comunitária, a começar aqui pela urbe, porque nós temos muita gente que tem necessidades só mesmo para a sopa. Iriam-me perguntar, vai ser paga ou não? Para os jovens empreendedores que andam do sol de um lado para o outro, a fazer as suas vendas e às vezes não encontram um lugar, sempre desde muito jovem eu tive esse projeto, não é? Vendíamos na altura, quando se vendia as sopas a 300 kwanzas, nós fazíamos a 100 para ajudar essas pessoas. Portanto, desta vez não vai ser diferente. A um jovem empreendedor que aparecer na cozinha comunitária, ele vai dar 150 a 200 kwanzas por um prato de sopa bem servido. A um mais velho, a uma mais velha, a um necessitado, a uma criança, vai ter o prato de sopa de graça. E nós queremos levar esse projeto muito além. E apenas queríamos a comparticipação no Estado quanto à disposição dos espaços. Nós temos tido muito contraposto. Mas lá, não virei. Portanto, aquele povo, e nós temos a história, conhecemos. Há pessoas que neste momento estavam a comer capim, conhecemos algumas pessoas. E aquele povo, segundo o bispo Dom Dionísio Silenapo, contou-me, de facto, é mesmo triste. Este povo vai passar agora a comer bolo, bolinhos e também o chá, aqui mesmo nas suas mãos. Só peço algo, se é possível. Se o governo tiver já construído uma cozinha comunitária e puder passar-me essa cozinha comunitária para as minhas mãos e permitir-me eu fazer um trabalho durante 6 meses e mostrar, eu agradecia. Ou que seja numa escola que já tenha uma cozinha comunitária, ou uma cozinha comunitária já construída, mas que não tenha lá ninguém a exercer nada, se puderem dar-me, se puderem me ceder aquele espaço para eu implementar a cozinha comunitária, eu tenho tudo para fazer uma cozinha comunitária, onde quer que seja, e estou disposta. Não vou pedir nada além do espaço, nada além do espaço. O que me vier será bem-vindo, todo o apoio que eu puder receber, tanto do governo, tanto de pessoas particulares, para implementarem onde haja fome, estou disposta
a ir para aquele lugar, onde o governo achar que ali temos fome, e às vezes o governo tem a alimentação, mas não tem quem se disponha a ficar ali para poder fazer o trabalho, para poder cozinhar. Estou aqui, vou fazer a minha parte enquanto estiver na terra. Também não sairei da terra sem cumprir aquilo que Deus me mandou fazer. Então, estou disposta. Se por acaso não houver possibilidades, a um médio prazo, garanto-lhes que o Senhor pode abençoar ao ponto de implementar naquele lugar uma cozinha comunitária e poder fazer a minha parte. Importa referir que ainda há muita gente de boa vontade que pode ajudar. Talvez são os momentos e as oportunidades, porque não é fácil chegar ali e encontrar um espaço. Por exemplo, é um leque de documentos que tem que se fazer e muitas portas para se bater quando é uma coisa urgente. Então, o governo em particular, e acredito muito na governação, essa nova atual governação do Namibe, acredito muito nessa governação dinâmica e calorosa. E, portanto, acredito muito nela. E, se calhar, também já tem projetos idênticos ao meu e que podíamos conciliar algumas coisas. E eu acho que o seu governador, se está a nos ouvir neste momento, esperamos que convide esses dois jovens, a Dona Celeste, porque o Virei precisa. O povo vive lá nas montanhas, as crianças existem, a maior pobreza de Angola deve estar aí no município do Virei. Aliás, o próprio governador já falou isso mesmo conosco, enquanto jornalistas. Como podem ver, tem essas duas iniciativas. A nossa primeira-dama, Ana Dias Lourenço, o povo espera de ti, pois projetos desse tipo têm que ser correspondidos com pessoas que não fazem do projeto para enriquecer o seu bolso, mas sim para ajudar aqueles que esperam das suas mãos. E eu tenho fé que neste momento Luanda está a nos ver, está a nos ouvir, a Dona Celeste tem essa disposição. Aqui o nosso jovem também, o Bibi, que agora já não é Bibi, eu chamo de Bimbão, porque ele é grande. Também tem essas iniciativas, que como eu vos disse, que têm projetos comuns de levar batas nas escolas lá no Virei. O povo lá é pobre, não tem nada. Então são pessoas que devem ser ajudadas, devem ser chamadas, devem se conversar com essas pessoas. Elas têm um bocado de dinheiro e esse bocado de dinheiro também querem ajudar os outros irmãos lá. Então esta é a vontade. Asher Mangueira, governador do Namibe, quer uma governação participativa. Então, se é uma governação participativa, por favor, chame esses dois jovens, converse com eles para que intervenham lá no Virei, onde há a maior pobreza de sempre. O próprio governador já foi lá nas zonas inóspitas. Eu tenho fotografias que testemunham aquilo que o governador viu. Há mesmo problemas no Virei. A maior pobreza está lá no Virei. Muito obrigado, Deus nos ajuda parados. Nós de pé vamos agradecer então aqui ao Mangolé Fala a Verdade, a NED e também os nossos convidados aqui, Bernabé Tulumba, a Dona Celeste, a nossa irmã, a nossa mamoite, a nossa tia. Então, que Deus vos abençoe e continue com os vossos projetos. O Namibe Fala a Verdade está aberto e nós esperamos que a primeira-dama da República de Angola, Ana Dias Lourenço, que se acompanhou a este nosso espaço, naturalmente que há aqui coisas que muito interessam, de facto, ela, o caso do Virei. E nós temos fé que... Qual é o número de telefone da Dona Celeste, se não se importa? 930 066 000 934 96 51 92. No Virei, uma cozinha comunitária para que aquele povo possa também tomar uma sopa. Eu sei que todo mundo está acompanhando este programa, então nós agradecemos pelo convite que nos cederam. E ao nosso jovem empreendedor Bibi, agradecemos pelas vestes também que nos concedeu. E a Dona Celeste, também agradecemos pela cozinha que nos oferece neste momento. Vamos tomar um chá agora. E para os angolanos dizer que só criticar não é suficiente. Temos que partir para atos.
Estamos juntos. Muito obrigado a todos. Estamos juntos.